Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu bati a minha meta no índice com as regiões que eu mando antes do mercado abrir. Aqui no mercado americano também, todas essas regiões em verde e em vermelho eu marquei antes do mercado abrir, eu vou mostrar para vocês depois. E aqui ele segura algumas vezes na compra, lá na venda e aqui embaixo também no 61,8% no Bitcoin. No ouro também temos essa região compradora e em Nasdaq também com esse ótimo trade que dava para vocês terem feito. Eu vou excluir todos os estudos e colocar manualmente explicando cada região aqui para vocês não ficarem perdidos. Vamos começar no nosso índice. Aqui nós temos o grupo dos alunos, que é o grupo do Profit. Basta clicar, adicionar os estudos e aqui nós já temos as regiões. Então, essa primeira região de venda que o mercado já abriu, ele não deixou nenhum gatilho de venda, rompeu e nós excluímos. Depois, vocês conseguem ver que aqui nós temos a retração Fibonacci já marcada, então basta ver até onde ela vai, que o aluno sabe exatamente onde eu marquei. Então desse topo até esse fundo foi onde eu marquei a minha retração Fibonacci. Aqui nós temos esses topos. Então aqui se encontra uma região de liquidez além desse fundo aqui também. Então essa região em amarelo é um ponto importante de liquidez, deixar aqui marcado, ó, o mercado foi lá e também quando o mercado iniciou esse processo de correção, também ficou liquidez aqui nesses topos. Então, após essa captura de liquidez aqui, ele deixou esse pivô de baixo, que foi onde eu entrei, e eu decidi sair nessa liquidez aqui de baixo, desses fundos. Como o mercado estava com volume baixo, muita ondulação, ou seja, essa frequência alta de muito zigue-zague, além de estar caracterizado como uma região lateral, eu decidi sair com os meus 300 pontos, que é a minha meta, nesse ponto de liquidez. Até poderia segurar até os 50% aqui, nessa liquidez mais abaixo, mas eu não senti muita confiança, ainda mais com esse toque da média de 20 dos 5 minutos, que esse primeiro toque depois do gap, ele acaba sendo importante. Os outros toques eu não me importo muito, mas esse primeiro toque é importante. No dólar, eu não estou dando muita atenção, mas ele também abriu na região compradora dessa movimentação aqui de alta, do topo ao fundo, retraiu até os 50% e já abriu dando essa compra. Porém, nem no dólar eu estava olhando. Aqui no mercado americano, nós também temos esse grupo com os estudos do mercado americano e aqui nós temos o Bitcoin. Basta clicar aqui que já vem todos os estudos também. Agora vamos entender cada ponto desse. Aqui a gente tem essa retração Fibonacci, que é marcada desse fundo até esse topo. Presta atenção nesse conceito do porquê eu marco essas regiões assim. Sabendo disso, eu sei que entre os 50% e o 61,8% tá o meu interesse de compra. Só que eu não vou marcar toda essa região. Às vezes, para facilitar para os alunos, eu marco a partir do ponto de liquidez. Aqui nós temos dois fundos que o mercado segurou. Embaixo dos topos e fundos, a gente encontra os pontos de liquidez. Então, eu marquei o ponto de compra a partir do ponto de liquidez, mais essa retração Fibonacci de 50%. Então, ele vem aqui, de fato, segura a primeira vez, segura a segunda vez, mas não foi aquele grande retorno. Depois, nós temos um ponto mais importante ainda, que seria a partir desse fundo aqui e desse fundo aqui também. Por isso que a minha retração Fibonacci desse ponto de compra não foi até aqui nesse 61. Eu puxei um pouco mais aqui para baixo, onde o mercado capturaria essa liquidez. Então, ele vem nesse primeiro ponto de liquidez, deixa o nosso gatilho aqui a gente compra e foi até o próximo ponto de venda, que seria agora desse fundo até esse topo. Como ele rompeu o fundo aqui, a gente precisa renovar o ponto de Fibonacci, porque a Fibo estava marcada daqui. Só que como rompeu o fundo, porque no momento da minha marcação o mercado estava aqui, rompeu o fundo, eu preciso renovar aqui e esse ponto de Fibonacci desce um pouco. Mas ainda assim, ele chega lá no ponto de venda. Aqui nós temos um ponto de liquidez importante. Olha como o mercado segura aqui nesses dois fundos. Aqui é uma zona de troca de polaridade e ele foi do ponto de compra até o ponto de venda. Aqui, nitidamente, ele deixa um topo duplo com esse pivô de baixa aqui também. Ó, pivô de baixa, junto com o topo duplo. Então, uma venda perfeita aqui. O mercado ele segura um pouco nesse começo, mas aqui a gente não protege, não faz nada até capturar a liquidez aqui desse fundo, até capturar a liquidez aqui desse topo. Você vendeu aqui em cima, seu alvo está aqui no 50%, junto com esse ponto de liquidez. Chegou aqui, você joga para o 0 a 0 ou sai da operação. Depois ele perde fundo e desce reto para o nosso ponto de compra novamente. E agora ficou mais forte ainda, porque além desse fundo
que nós tínhamos aqui para ele capturar liquidez, agora ele também deixou esse fundo do dia. Então tem mais liquidez aqui embaixo, o mercado captura e retrai. Essa retração que a gente pode marcar desse fundo até essa máxima, ele veio parar aqui no 50% de toda essa queda. Eu não mandei essa FIBO, mas claramente ele fica esticado num ponto de Fibonacci com liquidez e faz essa retração. Parece que andou pouco, mas o stop era curtíssimo, 0,08% e andou 0,28%. Isso aqui só do Bitcoin. Possíveis compras aqui, venda em cima, essa venda no 50% e uma compra próximo dessa região. Então, para vocês não falarem que depois que o gráfico faz é fácil falar, eu mando os pontos de compra e venda antes mesmo do mercado acontecer. Eu mandei aqui às 8h47, quando o mercado estava exatamente aqui. Esses pontos de compra e venda eu mandei depois para os meus alunos. Se você tiver interesse de receber esses pontos além das minhas aulas, está aqui no primeiro link da descrição. Vamos para o ouro agora. Pegar as regiões do ouro, adicionar no gráfico. E aqui o mercado chega nessa primeira região, só que ele não deixou nenhum gatilho de compra. A gente não consegue ver pivô nem nada do tipo. Depois, eu preciso que vocês sempre observem a liquidez dessa região, como eu expliquei aqui para vocês no Bitcoin. No ouro temos isso também, todos os ativos. Dessa retração Fibonacci que o mercado veio buscar e que eu marquei o ponto de compra, como eu já expliquei que a liquidez está nas extremidades do mercado, o ponto de liquidez era aqui embaixo. Então a gente coloca no 1 minuto, onde está o ponto de liquidez? Está aqui no meio? Não está. Então aqui a gente não compra. Mesmo que tenha dado um pivô aqui e foi no ponto de liquidez lá em cima, a gente não opera aqui. E mesmo que você tenha operado, como não tem liquidez, você protege rápido e não toma esse stop à toa. Então aqui ele pega a liquidez, ativa o pivô de alta e vai até o próximo ponto de liquidez, que são as extremidades no mercado. O que são as extremidades? São esses topos e fundos que o mercado vai deixando. Então aqui ele pega a liquidez e faz a retração. Aqui ele pegou a liquidez aqui desse fundo. A gente compra e vai até o próximo ponto de liquidez com a retração Fibonacci também. Então desse fundo até esse topo ele vai no 50%, pega a liquidez e retrai novamente. Depois disso ele só se valorizou. Em Nasdaq nós temos essas regiões aqui. Primeira região de compra seria desse fundo até esse topo, liquidez capturada aqui, e depois o mercado retrai até o 61,8%. Rompeu o fundo, a gente exclui a região de compra, foi até o 61,8%. Da onde? Damos um zoom out, Fibonacci desse fundo até esse topo. Por que eu não pego desse fundo aqui? Nem tudo eu posso revelar aqui para vocês, mas o que eu estou passando aqui para vocês já tem muito valor. Então aqui nós temos o ponto de liquidez, vários topos nivelados. Aqui eu marco ponto de liquidez. Olha como é simples achar liquidez. Coloquei nos 5 minutos. Olha como o preço é disputado aqui nessa região. Ele segura aqui e retrai até o 61,8%. Então dessa mínima que eu marquei para os meus alunos o ponto de compra, ele rompeu o topo e seguiu a sua tendência de alta. Então eu mostrei para vocês 3 ativos que o mercado segurou nas regiões, lá no mercado americano e aqui também na nossa B3. Espero que vocês tenham aprendido algo novo através do meu vídeo. Valeu, deixe seu like, um comentário e até mais.